consequências disso, começava a clamar a Deus, Deus atendia o clamor, a oração do povo, livrava o povo, ajudava o seu povo, e depois o povo se esquecia e voltava a abandonar a Deus, e assim por diante. Essa história, essa cena, ela é encontrada em muitos momentos do livro de Juízes. E quando eu olho para os dias de hoje, para as circunstâncias que nós estamos vivendo, eu percebo isso na vida de muitas pessoas. Essa história ainda continua se repetindo. Muitas pessoas se afastam de Deus, começam a colher as consequências disso, desse afastamento, e aí quando a coisa aperta, elas lembram de Deus. Elas lembram que Deus existe. Uma coisa interessante é que muitas pessoas, às vezes, quando tudo está bem, parece que a tendência é as pessoas irem se acomodando, porque tudo está bem. E aí, quando as coisas começam a complicar, as pessoas começam a procurar Deus, a buscar Deus, a clamar a Deus. Eu fico perguntando, todas as vezes que o povo clamou, Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Eu fico impressionado com essa capacidade de Deus. Eu fico impressionado com essa capacidade de Deus, essa misericórdia de Deus. Toda vez que o povo procurava Deus, e o povo procurava Deus não porque amava Deus, o povo procurava por interesses. O povo procurava Deus porque queria que Deus livrasse eles dos ataques dos seus inimigos, das nações inimigas. O que estava acontecendo aqui nesse texto que nós lemos? O povo de Israel estava sofrendo ataque de todos os lados, os midianitas, as outras nações vizinhas estavam invadindo o seu território, e tudo aquilo que eles plantavam em vão. Por quê? Porque as nações vinham como gafanhotos, um enxame de gafanhotos, e levava tudo aquilo que eles plantavam. E matava seu gado, seus bois, seus bens, levava tudo. Você já teve a impressão, às vezes, de trabalhar e não viu o resultado do seu trabalho? Parece que tem alguém que acaba boicotando o seu trabalho, o seu projeto, tudo aquilo que você faz. Era essa a experiência do povo de Israel, era uma frustração. Eles estavam ali suando, se esforçando para cultivar a terra, porque essa era a promessa de Deus: vocês vão entrar na terra, vocês vão cultivar, e ela é uma terra que era uma terra próspera. Vocês vão ter alimento, vocês vão ter sustento, vocês não vão passar necessidade. Então o povo está lá cultivando, plantando. Só que de repente vem as nações inimigas, os midianitas, e levam tudo. O que eles começaram a fazer? Começaram a se esconder em cavernas e a esconder tudo aquilo que eles estavam produzindo. Eles escondiam para que ninguém roubasse. Você já passou por uma experiência assim? Tudo que você faz parece que não dá em nada, é uma frustração. O povo tinha essa percepção. Pessoas se afastam de Deus e colhem as consequências disso. Por que quando nós passamos por problemas, nós lembramos de Deus? Por que a nossa vida de oração se intensifica quando nós estamos passando por problemas? Por que nós somos mais crentes quando nós estamos passando por problemas? Crente é aquele que crê em Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Crer é um requisito básico para aquele que vive e quer viver na presença de Deus, que busca Deus. Ele tem que crer, é um requisito básico, crer em Deus. Por que nós só cremos em Deus, só buscamos a Deus, só nos damos conta da existência de Deus quando nós estamos passando por problemas? Esse era o caso do povo de Israel nesse período da história que nós acabamos de ler. Essa cena, ela se repetia todos os dias. E Deus, olhando a situação do povo e vendo essa cena se repetir vez após vez. Mas Deus ouve o clamor do seu povo. Deus ouve.
O Deus da Bíblia é um Deus que ouve o nosso clamor. O Deus da Bíblia é um Deus que ouve a nossa oração. Quando você ora, você pode ter essa consciência de que o Deus para quem você está se dirigindo, para quem você está buscando, orando, Ele ouve a sua oração. Eu acho que isso é uma das coisas mais maravilhosas que existe na vida cristã, que a gente não se dá conta que Deus ouve o nosso clamor. Deus ouve. E Deus ouviu o clamor do seu povo. E no texto que nós lemos, a partir do versículo 11, diz que o anjo do Senhor, ele vai até um homem chamado Gideão. Ele aparece para esse homem e ele diz: Deus é contigo, poderoso guerreiro. Deus é contigo. Em algumas traduções, algumas Bíblias diz: Deus é contigo, homem valente, guerreiro, valente. Os irmãos, a gente não tem ideia do que essa palavra significou para Gideão. A gente não tem ideia do impacto que essa palavra teve na vida de Gideão, porque Israel vivia um momento de crise, um momento de pavor, de pânico, havia total insegurança, de todos os lados eles estavam sendo oprimidos, atacados, mas Deus tinha uma palavra de encorajamento para esse homem. Ele chega para Gideão e diz: Gideão, Deus é contigo. Irmãos, essa palavra, em certos momentos da nossa vida, ela nos basta. Eu já passei por situações que o simples fato de ouvir e saber que Deus está comigo já bastava. Deus está comigo. Deus está comigo. Queria dizer, Deus está contigo. Amém. Deus está com você, assim como Ele estava com Gideão, Ele está contigo nessa noite, Ele está com você. Deus está com você. Ele está conosco. Deus tinha uma palavra de encorajamento para Gideão. E olhando para a vida de Gideão, o contexto em que ele estava vivendo, era um contexto difícil, complicado. E ele também tinha problemas, tinha situações na sua vida que ele não havia ainda resolvido tratar. E o caminho para sermos usados por Deus começa aí, em nos conhecermos. O caminho para sermos usados por Deus começa aí. Que tipo de informação nós baseamos a nossa vida? Em que tipo de informações? Em que tipo de informações nós baseamos a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas, o rumo da nossa vida? Quais são as bases que sustentam a sua vida? Que tipo de coisa que você ouve, que você escuta, e que de fato isso faz diferença naquilo que você é, naquilo que você faz? Tem pessoas que dependem da opinião dos outros para se autoafirmar. Elas têm necessidade de ouvir a opinião das pessoas. O que as pessoas dizem é importante sobre mim. A opinião das pessoas é o que importa. Tem muitas pessoas que vivem assim, dependendo da opinião dos outros. Só que o que tem mais peso para você? É a opinião que as pessoas têm ao seu respeito, ou é a opinião que Deus tem ao seu respeito? O que importa mais para você? Como as pessoas te veem ou como Deus te vê? Como é que Deus via Gideão? Como um poderoso guerreiro. Poderoso guerreiro. Será que a gente dá vazão para que as opiniões das outras pessoas, das pessoas ao nosso redor, têm muito mais peso e importância para nós do que aquilo que Deus pensa? Aquilo que o seu cônjuge pensa de você é mais importante do que aquilo que Deus pensa a seu respeito. Porque para mim, a pessoa que mais nos conhece depois de Deus é o nosso cônjuge, é ou não é?
Nosso cônjuge. Depois de Deus, é a pessoa que mais nos conhece, porque convive 24 horas conosco. É como a sombra à nossa direita. Está o tempo todo conosco, convivendo, comendo, o tempo todo. Então essa pessoa nos conhece muito bem. E até eu digo que as mulheres conhecem os homens muito mais do que os homens conhecem as mulheres. As mulheres têm uma percepção, um sentido muito aguçado. Antes que nós homens, antes que a palavra nos chegue à boca, elas já conhecem tudo. Elas já sabem o que a gente vai dizer, o conhecimento. Interessante, impressionante. Como as nossas mulheres nos conhecem, Mas o que Deus pensa a seu respeito? Como Deus te vê hoje? Como Deus te enxerga? Como Deus te percebe? Como é que Deus percebeu o Gideão? Como que ele viu o Gideão? Como um homem, um guerreiro, valente e poderoso. Meus irmãos, nós muitas vezes acreditamos naquilo que não devemos acreditar. Nós precisamos ser livres de verdades que no fundo são mentiras de Satanás ao nosso respeito. E nós passamos a vida toda muitas vezes crendo em mentiras. Mentiras. Porque alguém em algum determinado momento da nossa vida falou algo a nosso respeito e aquilo nos marcou de tal forma que nós não conseguimos nos ver de outra maneira e de outra forma, senão daquela maneira como nós fomos definidos. Não é assim que acontece. Nós temos que viver livres dessas falsas verdades que muitos pregaram ao nosso respeito. Deus nos conhece, Ele sim nos conhece, porque Ele nos vê de todos os ângulos. Ele nos vê de dentro para fora, de fora para dentro. Ele nos conhece de uma maneira perfeita, completa. Você já parou para meditar nisso? Como Deus nos conhece? Ele conhece tudo a respeito de nós. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Ele sabe as suas manias, seus gostos, suas preferências, suas fraquezas. É um Deus que sonda o nosso coração. Ele é um Deus que sonda todos, e por ninguém pode ser sondado. Ele é um Deus que sonda. Meus irmãos, mas olhando para esse momento que Gideão viveu, esse momento crucial, esse momento decisivo na sua vida, para que ele fosse de fato usado por Deus poderosamente. Deus tinha um plano na vida de Gideão. Ele seria poderosamente usado por Deus para libertar o povo da opressão dos midianitas. Mas para que Deus usasse Gideão, ele precisava tomar algumas decisões. Eu gostaria de orar com vocês para algumas decisões, olhando para esse texto, que nós precisamos tomar se nós queremos ser de fato usados poderosamente por Deus. Em primeiro lugar, não deixe que as circunstâncias atuais roubem a sua percepção do agir de Deus. Não deixe que as suas circunstâncias atuais roubem de você a sua percepção do agir de Deus. No versículo 13, quando Deus fala com Gideão, ele responde no versículo 13 para Deus: Ah, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gideão estava olhando para as circunstâncias à sua volta, ao seu redor, e ele disse: Senhor, onde é que está esse Deus? Espera aí, eu não estou entendendo mais nada. Aquele Deus que os meus pais me disseram, que libertou o povo de Israel, que atravessaram o Mar Vermelho, aquele Deus que fez maravilhas, esse Deus, ele nos abandonou. Aonde está esse Deus? Aonde está? Por que está acontecendo tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso? Não é a pergunta que às vezes você se faz: por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso está acontecendo?
muitas vezes nós olhamos tanto para as circunstâncias que nós deixamos de olhar para aquilo que Deus está fazendo. Deixamos de prestar atenção no agir de Deus. Gideão estava vivendo momentos difíceis e ele não conseguiu perceber que Deus estava ali diante dele e que Deus estava querendo interferir naquela realidade, naquela situação. Nós vivemos muitas circunstâncias na nossa vida em que nós não conseguimos detectar, identificar o agir de Deus naquela situação. Gideão se pergunta: se Deus está conosco, por que aconteceu tudo isso? Mas Deus estava com Gideão. Deus estava com Gideão. Deus era com Gideão. Eu quero convidar você hoje a tirar os olhos das circunstâncias por um momento. Tirar os olhos do fracasso por um momento. Tirar os olhos dessa situação e colocar os olhos em Deus. Porque Deus é um Deus que age na nossa vida, independente da circunstância. Algumas pessoas assumem uma postura errada com relação ao seu passado. O que Gideão ele faz? Senhor, eu ouvi falar que lá no passado o Senhor fez assim, o Senhor fez assim. Mas hoje, Senhor, cadê esse Deus? Começa a interrogar, a questionar Deus. Cadê esse Deus que fez isso, que fez aquilo? Nós muitas vezes questionamos Deus, às vezes não verbalmente, mas lá dentro de nós, nossos pensamentos, a gente questiona Deus. Cadê esse Deus? Aquela vez Ele fez isso na minha vida, me deu aquele livramento. Aonde está Deus? E essa pergunta que naturalmente muitas vezes sai do nosso coração, da nossa mente, quando nós estamos vivendo um momento difícil. Cadê Deus nessa hora? Deus está agindo. Nesse exato momento agora, aí onde você está, Deus está trabalhando agora aí na sua vida. Ele não para de agir, em nenhum momento. Deus, nesse exato momento, Ele está agindo na sua vida. Agora, nesse exato momento, Ele está agindo, Ele está trabalhando na sua vida. Deus não para de trabalhar. Deus está trabalhando o tempo todo, Ele está agindo o tempo todo, e Gideão não conseguia perceber isso. Porque ele deixou que as circunstâncias roubassem dele essa percepção de que Deus está com ele, Deus está agindo. Segundo lugar, se você quer ser usado por Deus poderosamente, você precisa aceitar plenamente o chamado pessoal de Deus para a sua vida. Plenamente o chamado de Deus. Queria dizer nessa noite para você que Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado especial, um chamado específico para a sua vida. Algo que Ele tem para você e que compete somente a você. No versículo que nós lemos, versículos 14, agora eu gostaria de ler com vocês. Leia na sua Bíblia o versículo 14, acompanhe comigo ali. Veja o que diz. O Senhor se voltou para ele e com a força que você tem, disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Deus tinha algo particular para Gideão. Deus tinha um chamado especial para Gideão. E Deus disse para Gideão: não sou eu, Gideão, quem o está enviando. Não sou eu, Gideão. Meus irmãos, muitas vezes a gente tem que lembrar que é Deus que nos chama. Deus. E se Ele te chama, e se Ele te chama, Ele te envia, e Ele vai te capacitar, Ele vai te sustentar, Ele vai estar com você todos os dias. O chamado de Deus. Todos nós temos um chamado. Eu me lembro que eu vivi uma época da minha vida em que chamado só tinha aquela pessoa que ia para o seminário, só ele tinha um chamado. A pessoa sentiu um despertamento no coração dela para fazer algo para Deus e para viver para a obra de Deus. Então aquela pessoa vai para um seminário se preparar porque ela tem um chamado de Deus na vida dela. Eu quero dizer para você, todo cristão ele é chamado por Deus, independente
de passar por um seminário ou não, independente de fazer curso ou não, independente de qualquer coisa, todo cristão tem um chamado na sua vida pessoal. Tem uma tarefa que Deus deu para você. Deus não deu para essa pessoa que está sentada ao seu lado agora. Deus não deu para essa pessoa que está logo atrás de você, à frente de você. Tem uma tarefa que Deus deu para você. Tem algo que compete somente a você no reino de Deus. E Deus apareceu então para Gideão e disse: Gideão, é com você, Gideão. O que eu quero fazer na vida desse povo, a libertação que eu quero trazer, ela virá através de você. Eu tenho um chamado para a sua vida, Gideão. Deus tem um chamado para a sua vida. Amém? Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Aonde que Deus quer usar você? Como que Deus quer usar você? O chamado de Deus é uma coisa muito particular. Cada um tem um chamado específico para realizar algo específico na obra de Deus, no reino de Deus. O que é o chamado? É algo específico que Deus dá a uma pessoa específica. Então tem coisas que Deus colocou nas suas mãos e confiou nas suas mãos para que você faça. Se dedique a entender, a compreender qual é o chamado de Deus para a sua vida. Porque Deus tem um chamado para cada um de nós. Para cada um de nós, Deus tem um chamado. Algumas pessoas são mais capacitadas por Deus para ajudar em algumas áreas da igreja. Só que eu já vi pessoas sendo capacitadas para ligadas à igreja. Mas que não deixa de ser algo importante. Deixa de ser algo importante. Que não está necessariamente ligado à igreja, mas que não deixa de ser algo importante que Deus está fazendo e Deus está usando. Uma vez os discípulos de Jesus chegaram para Jesus: Jesus, tem outras pessoas em uma turma que não faz parte da nossa turma aqui, que não faz parte do nosso time, que está expulsando demônio em teu nome, eles estão operando milagres em teu nome, Senhor. E Jesus disse: quem não ajunta, espalha. Não tem pessoas sendo curadas, abençoadas através disso, através deles? Amém? E Jesus disse para os seus discípulos: quem não ajunta, espalha. Se eles estão comigo, eles não estão contra mim. Mas os discípulos de Jesus disseram: Senhor, eles não fazem parte do nosso gueto, eles não fazem parte do nosso time, eles não fazem parte do nosso time. Muitas vezes Deus vai levantar você para fazer algo muito importante e tremendo, muitas vezes. Pode ser aqui, mas também pode ser em outro lugar. Mas o certo é que Deus tem um chamado para você. Amém? Se você não entendeu ainda que Deus tem um chamado, você não descobriu, ora para que Deus desperte isso no seu coração. Que Deus mostre e revele para a sua vida e que você possa aceitar plenamente o chamado de Deus para a sua vida. Aceite o chamado de Deus. Aceite tudo que Deus tem, tudo que Deus tem para a sua vida. Aceite isso. Terceira decisão que nós precisamos tomar para sermos poderosamente usados por Deus: reconheça o seu valor pessoal diante das improbabilidades. Reconheça o seu valor pessoal diante das improbabilidades. Versículo 15. Gideão, ainda conversando com Deus, com o anjo do Senhor, ele diz: ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Gideão, nesse texto, ele se achava um ninguém. Senhor, como é que eu vou ser usado pelo Senhor? Que história é essa de valente? Que história é essa de guerreiro, de poderoso guerreiro? Que história é essa, Senhor? Se eu sou o menor da minha casa, da minha família, do clã de Israel, eu sou o menor. Eu sou o menor. Sabe, meus irmãos, às vezes Satanás tenta nos diminuir. O diabo tenta diminuir você. Tem pessoas que vão deixando que o diabo vá diminuindo.
até que elas desapareçam. Totalmente. Elas não conseguem mais ver nada de bom mais. Elas não conseguem ver que elas podem produzir algo para Deus, porque de tanto que elas se sentem diminuídas. Gideão se sentia diminuído. Deus tinha algo grande para a vida de Gideão. Deus estava falando ali através do seu anjo, estava falando com Gideão diretamente, dizendo que iria usá-lo, que estava levantando ele como um líder. Mas mesmo diante dessas evidências, mesmo diante dessa palavra que Deus havia lhe dado, ele tinha ainda dentro dele um complexo de inferioridade. E muitas pessoas vivem com um complexo de inferioridade, se sentindo pequenas, diminuídas. Tem sempre alguém, isso é uma coisa que eu já coloquei na minha cabeça, isso nos tira o peso das costas, que é impressionante. Tem sempre alguém que vai fazer o que você faz melhor do que você. Não adianta. Por mais que você se esforce a fazer bem qualquer coisa, sempre vai ter alguém que faz o que você faz melhor do que você. E a gente tem que conviver com isso. Amém? Amém. A gente precisa conviver com isso. Eu sempre gostei de desenhar. Algumas pessoas aqui conhecem, me conhecem há mais tempo, conhecem essa minha habilidade artística. Eu sempre gostei de desenhar desde pequeno. E sempre desenhei razoavelmente bem, E uma vez eu me encontrei, eu conheci um rapaz que também desenhava. Só que eu olhava o meu desenho, eu colocava do lado do desenho dele, e o meu desenho era um rabisco, perto do desenho dele. E eu ficava comparando os amigos, eu vou ter esse negócio de desenho, Até o irmão Roberto aqui também, o desenhista aqui, muito talentoso por sinal, O irmão Roberto, já conheci um pouco da arte dele, da capacidade, do talento dele para o desenho. E muitas vezes eu até pedia dicas para ele, E ele é um profissional nessa área. Mas eu pegava meu desenho, botava do lado do desenho daquele camarada, dizendo: esse negócio não é para mim, Aquele desenho é muito melhor do que eu. E no mundo é assim. Sempre vão existir pessoas que fazem o que você faz melhor que você, mas isso não é razão para que você não faça o que você faz. O que Deus escolheu você para fazer. Não há justificativas. Você precisa aceitar o chamado de Deus e reconhecer o seu valor diante daquilo que é improvável. Para Gideão era improvável que ele fosse usado por Deus. Senhor, isso é improvável isso acontecer. Logo comigo. E a gente vê essas cenas se repetindo na Bíblia várias vezes. Muitos homens que Deus escolheu tinham complexo de inferioridade. Muitos, na Bíblia, muitos. Moisés foi um que tinha complexo de inferioridade quando Deus escolheu, porque ele era também gago, ele tinha dificuldade de se comunicar, de se expressar, e ele tinha complexos terríveis. Tiago também, na Bíblia do Novo Testamento, é um exemplo de um jovem pastor que tinha complexo de inferioridade, a tal ponto que o apóstolo Paulo chegou para Tiago e disse: desperte o dom que há em ti, desperte o dom que há em ti, Timóteo, desde que você tinha, Timóteo também tinha complexos. E nós vemos na Bíblia muitos homens que foram tremendamente usados por Deus, mas que primeiro tiveram que tomar essa decisão de reconhecer o seu valor diante daquilo que é improvável. Você olha para aquela pessoa, será que aquela pessoa vai se converter? E muitas vezes é através da sua vida que aquela pessoa vai ser alcançada para isso. É improvável, pode ser improvável, mas não é impossível. Porque assim como Deus foi com Gideão, Ele é com você também. Ele é com você. Gideão estava se escondendo. Estava se escondendo de Deus. Estava se escondendo de todos. Escondendo debaixo de uma árvore. Malhando o trigo. Diminuído. Se sentindo diminuído. Como é que Deus viu Gideão? Como um homem guerreiro. Gideão, você não é um Zé Ninguém. Gideão, você é um homem valente, você é um homem que eu quero usar. Não importa de onde você vem, Gideão. Não importa se você vem de uma família que não é importante. Porque naquela época fazer parte de uma família importante era sinal de prestígio na sociedade. Ele não fazia parte de uma família importante. Tia, ele está gritando. Eu quero perguntar para você hoje, como é que está o seu senso de valor próprio? Como é que você se vê? Como é que você se enxerga?
Como é que você se enxerga? Gideão tinha um problema de autoimagem, como ele se via. Isso era um problema na vida de Gideão. Ele não gostava de si mesmo. Quero convidar você a fazer as pazes hoje com Deus, a fazer as pazes com o chamado de Deus para a sua vida, a fazer as pazes com você mesmo.